começar a fazer as perguntas. A nossa disciplina que exigiu que a gente viesse entrevistar o senhor é a geografia. Então algumas perguntas vão estar relacionadas com localização, clima, esse tipo de coisa. Certo. Tá, agora a minha primeira pergunta é em relação aqui em Foz do Iguaçu. Qual que seria a principal responsabilidade da Força Aérea Brasileira aqui em Foz do Iguaçu? Certo. O Destacamento de Controle de Espaço Aéreo de Foz do Iguaçu, ele é uma célula do Sindacta 2 que é em Curitiba. Então nós somos como se fôssemos uma seção de Curitiba destacados em Foz do Iguaçu. Por que tem isso em Foz do Iguaçu e em diversas outras cidades, né? Porque nós temos aqui dois posição, né, de sistema de controle de tráfego aéreo, que é a torre de controle e o controle de aproximação. A torre de controle, ela fornece o serviço de pousos e decolagens e autorizações de tráfego para as aeronaves que estão decolando do aeroporto internacional. Então a torre tem que estar em contato constantemente com visual com as aeronaves que elas estão controlando. E o controle de aproximação, ela faz um controle radar. Então nós temos aqui um radar que é responsável por uma área de 40 milhas, um raio de 40 milhas, e todas as aeronaves que estão se aproximando para o aeroporto internacional de Foz do Iguaçu, Guarani e Cataratas na Argentina, nós fazemos a coordenação e desconflito entre elas para que elas realizem um pouso e uma decolagem de segurança. Então, resumidamente, é cuidar da segurança do tráfego aéreo na região da Tríplice Fronteira. Relacionando com o que o senhor falou de Tríplice Fronteira, como que a gente pode compreender assim, a influência que a Tríplice Fronteira tem aqui na nossa segurança também? Certo. Vamos lá. O nosso principal objetivo aqui é prover a segurança da aviação e não a segurança de defesa aérea. Para a defesa aérea, temos outros órgãos lá em Curitiba que eles também conseguem visualizar a mesma imagem do nosso radar, mas eles estão focados 24 horas em defesa aérea. Então, pensando em defesa aérea, em proteção da soberania do espaço aéreo, se tiver uma aeronave não identificada voando em direção ao Brasil que não responda aos chamados do controle, a defesa aérea lá em Curitiba vai começar a usar os meios de defesa aérea do Brasil, que são acionados e vão subindo gradativamente em níveis de classificação daquela aeronave que pode ser hostil ou não, até o ponto da gente ter que decolar uma aeronave para interceptar e realizar as medidas cabíveis ali contra aquela aeronave que pode ser hostil. Pode ser tanto uma ameaça para a soberania, quanto pode ser um tráfico ilícito. Existe esse controle, mas não somos nós que fazemos aqui. Agora, quanto à Tríplice Fronteira como a nossa jurisdição, o que nós fazemos aqui para a Tríplice Fronteira? Temos aqui na nossa região, no nosso raio de 40 milhas, 3 aeroportos internacionais de grande movimento, que são esses 3 citados, que é Guarani, no Paraguai, Cataratas, na Argentina, e o nosso internacional de Foz do Iguaçu. Se cada um desses 3, que são muito próximos um do outro, tivesse o seu próprio controle, em vez de ser controlado, seria descontrolado, porque essas aeronaves inevitavelmente acabariam passando muito perto uma da outra. Então fizemos um acordo entre os 3 países para que centralizássemos o controle todo no Brasil. Então daqui de Foz do Iguaçu nós controlamos nesse raio os 3 aeroportos, para que seja coordenado e seguro os pousos e decolagens e aproximações das aeronaves para esses 3 aeroportos, sem dar conflito, sem uma poder passar perto uma da outra. Essa é a nossa função. Relacionando agora com a geografia em si, eu já vou botar 2 perguntas numa só, que é em relação a como que o clima pode influenciar aqui, e também a localização, sei lá, estratégica daqui, relevo, esse tipo de coisa. Certo. Nós estamos aqui, o aeroporto foi construído dentro do Parque Nacional e ao lado de um grande rio, o Rio Iguaçu, muito próximo. Então, pelas características de vegetação, relevo e a proximidade do rio, nos meses de inverno
nós temos uma formação climática aqui que é conhecido como nevoeiro da manhã ali. Então, constantemente aqui nos meses mais frios, forma-se uma camada que afeta assim a visibilidade de chegada das aeronaves. Dependendo do grau dessa nebulosidade, pode afetar as aproximações, sendo que as aeronaves não consigam realizar seu pouso. Mas nós temos aqui uma equipe técnica que mantém os nossos auxílios à navegação 24 horas ali funcionando. E ele fica aqui dia de prontidão para qualquer inconsistência ele atuar o mais rápido possível. Porque essas são antenas basicamente que ficam instaladas ao redor da pista. Essas antenas elas possibilitam o voo por instrumento das aeronaves. Então, quando uma aeronave está se aproximando que ele não consegue visualizar a pista, essas antenas emitem sinais para o avião que ele consegue se aproximar em altitude e alinhamento com a pista, porque ele consegue ficar bem próximo ao local de toque dele, ao local de toque da aeronave com a pista. Então, para uma aeronave completar todo o seu procedimento, chegando na mínima altitude que ele pode atingir sem estar visual, ele tem que estar muito, muito fechado mesmo. A maioria das vezes ele segue essas instruções dos aparelhos e das antenas, e no final ali, quando ele está bem próximo, ele consegue pegar a visibilidade com a pista e completar o pouso com segurança. Caso ele não pegue visual com a aeronave por causa dessa neblina, chuva ou outras condições adversas, ele vai ter que realizar uma arremetida, né, e realizar um novo procedimento para daí sim conseguir pegar essa visibilidade. Se estiver muito instável por vento, por chuva, que ele não consiga realizar um outro procedimento, ele vai ter que ou aguardar em rota, se ele tiver bastante combustível para isso, ou então ele vai ter que optar por ir para outra localidade onde tenha melhores condições climáticas. Só um adendo aqui, voltando para a questão sobre o acordo feito, né, entre os três países. O Brasil tem o controle, né, do espaço aéreo na fronteira, a base, inclusive, equipada com os radares mais poderosos que tem na América. Né? Sim. Até o território estrangeiro. Sim, a gente está posicionado aqui numa região de fronteira, o nosso radar fica bem ao lado da fronteira, então ele possibilita que a gente faça a varredura, né, tanto do território nacional quanto dos territórios vizinhos num raio assim, bem maior do que 40 milhas. A gente controla em 40 milhas, mas ele atinge uma visibilidade, né, muito maior no território vizinho. Isso aí possibilita com que a gente, inclusive, pega as informações do nosso radar e num acordo de cooperação a gente manda para o Paraguai, e do lado de lá eles também têm uma célula de controle que eles conseguem visualizar a mesma imagem que a gente está visualizando. E lá, quando sai do nosso nível de controle, que a aeronave está mais próxima do aeroporto deles, a gente passa a coordenação para eles e eles efetuam o pouso lá das aeronaves que estão indo para lá. Então a gente compartilha hoje num acordo de cooperação as imagens do nosso radar, o sinal do nosso radar para eles. O sistema junto de compartilhação, cara. Agora sou eu. Quais são os protocolos de segurança para o funcionamento da base? Tá. Existe muitos protocolos de segurança para identificação e proteção do nosso efetivo e das nossas instalações, né? Existe um protocolo que chama AVSEC, Aviation Security. Isso aí é uma legislação, né? Um compêndio de atitudes que temos que tomar e está sempre revisando os protocolos para saber se a gente está cumprindo todos, né? Que vem desde o portão, da identificação, saber quem está entrando, as nossas cercas têm que estar íntegras, assim, depois que passou a cerca, os nossos prédios têm que estar com portas, as portas têm que estar trancadas, todas fechadas e provendo a segurança, né, de fora para dentro. Então eu falo que a segurança da base ela é feita em camadas. Então tem a camada externa que vocês veem que é a cerca, tem a camada mais interna que é para entrar em salas, tem salas que só entra com identificação digital. Dependendo do grau de sigilo daquela sala, a segurança vai ficando maior. Então é como se a gente fala assim, como se fosse uma cebola, né? Então vai descascando as camadas da cebola e cada vez mais a gente tem a segurança interna maior.
E nós passamos por auditorias, já passamos esse ano uma auditoria que vem externa para cá para checar se toda essa segurança está sendo cumprida e se a gente está passando nos critérios de Aviation Security. Muita sofisticação. Eu tinha mais 2, 3 perguntas, mas Tá lá? Já respondeu. já respondeu. Já foi respondido, pode Tá, você tinha falado. Eu gostaria de perguntar como que seria o relacionamento da base em si com a comunidade local de Foz do Iguaçu. Então, como eu falei, nós somos uma unidade destacada do nosso centro maior, que é o Centro Sindacta 2. E aqui na região eu represento a Força Aérea na cidade e na região. Então, acaba que os eventos políticos e sociais eu acabo sendo convidado e isso faz com que o destacamento, né, em nome do destacamento, a gente interaja com todos os outros órgãos, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Guarda Municipal, Polícia Militar, Bombeiro. E a região de Foz do Iguaçu tem alguns conselhos municipais de segurança em que todos esses órgãos que eu nominei, eles se reúnem periodicamente para conversar sobre diversos fatores que podem estar impactando, mas o mais importante dos assuntos que a gente conversa é o fato dos gestores dessas unidades estarem sempre próximos e se conhecerem e terem uma relação de amizade. Com isso, qualquer uma das necessidades de cada um dos órgãos, outro órgão pode apoiar. Com isso, todos crescem juntos. Por exemplo, um equipamento que eu não tenha hoje, que eu precise, outro órgão pode me fornecer, outro dia eu posso fornecer um equipamento para outro órgão, numa cordialidade e cooperação para que todos consigam ter acesso a todos os recursos para cumprir sua missão. Isso faz parte interessante. Diferentes corpos com o mesmo propósito. Sim, exatamente. E mais uma pergunta, no caso, seria qual seria a disponibilidade para a entrada de jovens e de adolescentes que estejam interessados na Força Aérea aqui na base, ou na Força Aérea em geral mesmo? A Força Aérea tem várias portas de entrada, né? Então, existe, quando faz 18 anos, o alistamento militar obrigatório. Hoje está centralizado uma comissão de seleção para todas as forças. Você faz um processo seletivo único e nesse processo seletivo é feita a distribuição para prestar o serviço militar. Esse serviço militar é obrigatório por 1 ano, podendo se estender até 8 anos, sendo que vai ter, se não passar em nenhuma prova interna, vai começar como recruta, soldado de segunda classe, primeira classe, cabo, e aí ficando 4 anos de cabo, tem que ser temporário, então vai acabar a sua carreira ali após esse tempo. E essa é a carreira militar entrando pela seleção obrigatória, né? E tem outras portas de entrada que são as portas mais técnicas, tem a porta dos graduados, né, que são a Escola de Especialista de Aeronáutica, onde você vai ser um corpo técnico, que você tem diversas funções, desde estruturas, manutenção de aeronaves, enfermagem, controlador de voo, que é o que nós temos aqui, né, os controladores, meteorologistas, básico em comunicações, básico em meteorologia, várias portas, mas todos fazem a entrada pela Escola de Especialistas de Guaratinguetá, lá dentro que são formados, e em 3 anos de formação, já saem formados, já pode ser distribuído por todo o Brasil. E tem a escola de entrada de alunos da EPICAR, que é onde você vai entrar para depois ser formado e passar a ser cadete, que também dá para entrar direto na Academia da Força Aérea em Pirassununga. Então, para ser oficial da Força Aérea tem 2 entradas. Uma é para ser aviador entrando em Barbacena, fazendo ensino médio, e de lá você sai direto para a academia, ou é fazer a prova direto para a Academia da Força Aérea em Pirassununga, que lá tem 3 cursos: Intendência, Infantaria e Aviação. Então você escolhe antes de entrar qual sua arma que você quer ali, né? Se quiser ir para aviação, vai ter a entrada, a formação militar, a acadêmica e a parte de voo. Tudo junto em 4 anos. 4 anos de formação, você sai formado aspirante oficial para poder seguir a carreira na aviação da Força Aérea. A intendência também mexe com os processos administrativos,
da Força Aérea e Infantaria cuida da Segurança e Defesa. São os 3 cursos que são formados na academia para ser oficial da Força Aérea. Existem outras formas de entrada também para ser oficial. Você pode fazer uma faculdade externa, por exemplo, medicina, odontologia, engenharia, que você pode se formar e depois fazer concursos do quadro complementar para seguir carreira. Existe o quadro temporário e o quadro permanente. Por exemplo, um formado em Direito, ele pode entrar para o quadro temporário, oficial, vai passar 8 anos também como oficial temporário, ou pode passar para um curso de carreira, que ele vai ficar até coronel ali como 30 anos de serviço. Então você pode entrar desde antes do ensino médio, como você pode entrar depois de formado para ser oficial. Interessante. E no caso da iluminação pública também, né? Porque seria, por exemplo, leva em consideração o curso para se tornar um aviador. Seria então um aviador engenheiro? Não. Todo aviador é formado em administração, sai formado com administração e ciências aeronáuticas. Tá? Os outros, que são os quadros complementares de engenharia, direito, relações públicas, podem entrar, mas não ser aviadores. E a penúltima pergunta seria, daí, no caso, se o senhor pudesse contar um pouquinho da história da base, né, a evolução do roteiro ao longo do tempo para nós. Aqui, em Foz do Iguaçu. Então, começando a parceria da Força Aérea com Foz do Iguaçu aqui, começou desde quando o aeroporto era lá no atual Gresf. Sim. Lá era o primeiro aeroporto da cidade. Então, ainda nem existia a Força Aérea, né? Era ainda o Correio Aéreo Militar ligado ao Exército. E aquele avião que está lá foi o primeiro avião a pousar em Foz do Iguaçu. Prepararam uma pista nos mínimos ali, com bastante mato. E ele veio, achou a pista e conseguiu realizar o primeiro pouso aqui, como oficial. Aí foi se desenvolvendo aquela pista, e ainda sem nenhum recurso. E com o passar do tempo começaram a vir aviões maiores para aquela pista e viu-se a necessidade de ter um controle e um meteorologista aqui, da Força Aérea. Então a Força Aérea trouxe para ficar dedicado aqui um meteoro e não era nem controlador ainda, eram comunicações, só para prover informações para a aeronave. E realizavam os pousos e decolagens ali daquele campo do Gresf, que era um campo de terra com grama alta, tudo, né? Mas operava-se ali na aviação antiga. Nos anos 70, aproximadamente, foi criado então esse aeroporto internacional, e aí foi criado então o destacamento de controle espacial de Foz do Iguaçu. Ainda era subordinado a Canoas, né, lá no Porto Alegre, e a torre de controle era lá dentro do terminal mesmo, uma torre pequena, mas que provia todo o acesso. E nos anos 80 foi criado então esse prédio com a instalação daquele radar que nós comentamos, e desde então nós estamos operando nessa nova torre aqui com essa estrutura, provendo esse apoio radar aí para a região de Foz do Iguaçu e da Philips Container. E de última pergunta também, em relação ao que eu acabei de perguntar, eu gostaria de saber, né, se teve alguma ocorrência de algum objeto anômalo, ou talvez alguma situação onde já teve uma emergência aqui na base, e também se vocês têm alguma expansão, ou que tipo de visão vocês têm para o futuro em relação ao que eu faço. Sim. A Força Aérea vem se modernizando constantemente, né? Quanto à primeira pergunta, não teve nenhuma visualização aqui reportada e registrada. Os meus 2.000 horas de voo também, muitas horas noturnas também, nunca vi nada anômalo, não teve nenhuma história atípica para contar. O mais engraçado que eu já vi foi uma vez voando bem alto, eu vi um balão de ar quente, não tripulado, né, passando ao meu lado, assim, foi bastante atípico, não estourou, né, porque normalmente bem alto ele costuma estourar, mas foi o mais absurdo assim, que eu já presenciei. E quanto à modernização, temos projetos de modernização aqui para o nosso destacamento, os sistemas de controle do espaço estão em processo de melhorias, nós teremos uma repaginação aí dos nossos layouts de controle, vocês terão a possibilidade de passar lá comigo para ver.
e vamos lá daqui a pouco para ver os nossos equipamentos funcionando. De forma que a gente está sempre em evolução e a modernidade está crescendo assim exponencialmente, né? Há poucos anos atrás não tínhamos smartphone, não operávamos o banco na palma da mão, tínhamos que ir pessoalmente sacar o dinheiro, não tinha Pix, não tinha WhatsApp, as pessoas falavam por ligações. Progressão geométrica. Então está progredindo exponencialmente, exatamente. E existe agora aquele aplicativo Flight Radar, que vocês podem ver que é uma nova tendência, né? Que aquele programa, a gente consegue ver as aeronaves voando ali por um sistema chamado ADS-B. Esse ADS-B é uma tecnologia que está sendo implementada, já tem algumas localidades de controle que estão usando essa tecnologia, são antenas que se comunicam com as aeronaves e conseguem captar diretamente a posição que elas estão, substituindo até o próprio radar. Ainda não é completa porque ela só pega as aeronaves que têm a mesma tecnologia. Então, se passar uma outra aeronave que não tem essa tecnologia, você não vai detectar por esse sistema. Não substituindo, mas para o controle e das aeronaves regulares, ela é muito precisa e muito eficiente. Então, podendo vir a ser uma tecnologia que vai ser implementada futuramente para o controle das aeronaves sem nenhum problema, nenhuma deficiência. E de Foz do Iguaçu, né, aqui do nosso destacamento, nossa perspectiva é que seja perene aqui a nossa permanência e sempre continue crescendo ainda com o aumento do tráfego aéreo aqui na própria região. Vocês podem ver que o aeroporto, né, está em obras de expansão. Expandindo o aeroporto, expande-se também a procura de mais voos, aumenta-se toda vocês viram, no caminho para cá a estrada estava sendo ampliada, então uma coisa puxa a outra, né? Aumenta esse aeroporto, aumenta o volume de gente trabalhando, vindo, né, se deslocando para cá. E tem uma demanda. Aumenta o turismo aumenta, faz necessidade de ter uma estrada melhor, faz a obra de melhoria da estrada, que aumenta a necessidade de hotéis, que aumenta a necessidade de comércio, que aumenta, então, a aviação, ela sempre traz progresso. Você ampliando a aviação, às vezes indo para uma localidade que não tenha muito acesso, quando você coloca no aeroporto, você traz desenvolvimento, traz progresso para aquela região, podendo possibilitar ali acessos que as pessoas não teriam sem o advento, né? A velocidade, a praticidade, tudo que a aviação pode proporcionar para uma pessoa, até questões de saúde, questões de recursos que a gente traz com a melhoria ali do recurso aéreo. É isso aí, essas eram as perguntas que a gente tinha. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Agora deixa eu só passar um vídeo para vocês aqui, se funcionar. Eu achei interessante que você falou um pouco também da saúde, né? Que a Força Aérea faz muito isso de transporte de órgãos, né? Faz muito, já fiz bastante.